VCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel. Olá, seja bem-vindo ao nosso VCast, podcast da Vanguarda Comunicação, que a gente criou para convidar nossos clientes, parceiros para falar de gestão, marketing e inovação. Hoje, o episódio 23º, tenho aqui um convidado especial, meu xará quase, né? Bruno. É do meu irmão Bruno, né? E vamos falar hoje sobre ferramenta de proteção financeira e patrimonial. Um anúncio muito interessante, aí um assunto interessante. A gente que tem uma audiência aí muito qualificada de empreendedores, de pessoas que se preocupam com o futuro, não só seu, mas da sua família, né? E é o motivo desse nosso bate-papo. O produto do Brunão é um produto muito interessante aí, hoje que ele está trabalhando. Eu tenho a felicidade de fazer parte da sua seleta carteira de clientes aí. Ele vai conversar um pouco com a gente, falando um pouco da sua vida, o que é que trouxe ele até esse momento agora. Obrigado, Brunão. É um cara muito resiliente. Eu acho que a gente marcou e desmarcou isso aqui umas 6 vezes, né, Brunão? É isso aí. A profissão, ela pede pra gente ser resiliente. Você não pode vender proteção se você não for resiliente. Pouca gente quer ouvir falar sobre proteção. A pessoa quer saber sobre viver, mas proteger às vezes, né, pensa sobre isso. Esse é o nosso primeiro programa com plateia. Nós temos aqui o nosso amigo Gustavo Braga aqui, que está aqui participando. Veio direto de BH. Minas, de Belo Horizonte. Belo Horizonte para participar. Obrigado aí, irmão. Valeu, irmão. Tamo junto. E aí, Brunão? Grande sócio. Bom, primeiro, nossa, não tenho nem palavras para te agradecer a você ter me dado o espaço da gente conversar um pouquinho aqui e falar um pouco sobre esse assunto, que não é um assunto muito falado, né? As pessoas não curtem muito falar sobre esse assunto, mas a gente tem o objetivo, de fato, de mostrar que isso aqui é muito importante, né? E falar um pouquinho sobre a trajetória, falar um pouquinho sobre a importância desse assunto. Às vezes você fala, ferramenta de proteção financeira, patrimonial, o que é isso, né? É uma coisa que está no mundo aí há muitos anos, mais de século, e as pessoas não falam muito. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O cara tá fera, irmão. O cara tá falando bonito que só. E aí, Bruno, me explica, conta um pouco. Tu tem essa cara de menino de 18 anos aí pra sempre, né? Esse cara tem cara de meninão. Que bom, né? Como é que tu chegou aí? Tu é amazonense mesmo? Manauara. Minha família é do Rio Grande do Sul, de Santa Rosa. E minha família chegou aqui por volta de 1985, por ali. Como várias famílias do Sul vieram pra cá, né? Do Sudeste e tudo mais. Meu avô tinha uma churrascaria aqui em Manaus, já tinha mais de 20 anos, em 2001 mais ou menos que ela fechou. E o pessoal da Búfalo, tudo ali, inclusive o dono da Búfalo, fui sócio do meu avô em Manaus. A Búfalo é uma das grandes churrascarias aqui de Manaus. E a gente veio, montou uma churrascaria aqui, e aí acabamos criando raízes por aqui, né? Nasci por aqui, a segunda geração da família já foi toda por aqui, né? Schneider. Schneider aqui em Manaus parece que tem um ou outro ali, né? Mas lá no sul, meu amigo, tem padaria Schneider, cemitério Schneider. Schneider Silva lá. Igual o Silva, tem em todo lugar, né? Mas assim, e essa veia empreendedora, essa veia de fazer negócios veio na minha família, né? Quase que todo mundo da minha família é da área comercial. E essa veia veio de lá, né? Ali falar um pouquinho sobre a minha trajetória até chegar onde eu estou hoje. Eu comecei ali com 19, 20 anos a trabalhar em banco, né? Eu tive um episódio com meu avô que mudou a minha vida, e aí mais depois eu posso falar sobre isso um pouquinho melhor num assunto específico, mas tive que começar a trabalhar, a me importar com isso um pouco mais cedo por conta dessa situação. Com 20 anos eu comecei como caixa de banco no Santander. Eu era numa agência ali no distrito, né, na de Silves. E aí comecei com caixa de banco, começou a minha trajetória bancária. Queria, de fato, trabalhar no banco por um tempo para ganhar experiência. Né? Tua formação é administração? Administração de empresas. E eu queria trabalhar com empresas. O meu foco sempre foi trabalhar com empresário. Sempre quis entrar nesse mundo de empresário, entender a necessidade do empresário. E no banco começou dessa forma. Com um ano ali, mais ou menos... Com um ano nada. Com 6 meses, mais ou menos, de caixa... Eu pensei, cara, o que eu posso fazer para sair daqui? Porque caixa de banco é um trabalho extremamente monótono, né? E aí,
E aí eu cheguei com a minha assistente lá da área dos cards e falei assim, cara, o que eu preciso fazer para sair daqui? Ela falou assim, ó, você tem que passar numa prova, essa prova chama-se CPA 10 da Ambima, para você poder ser alguma coisa como um gerente de banco e tudo mais. Cara, em 2 meses eu já tinha passado na prova, só que ninguém me falou que eu tinha que ter 1 ano de caixa para sair. E aí, depois disso, trilhei uma carreira aí como assistente de empresas, depois virei gerente de empresas. E como gerente de empresas... Dentro do banco? Dentro do banco. Do banco eu fiquei 5 anos. 5 anos do banco. Os 20... Até os 25, por ali. 25, 26, mais ou menos. E no banco, eu aprendi muito. Né? Pô, no banco, eu até falo para as pessoas mais novas. Cara, se você quer partir para a área comercial, o banco é uma grande escola. No banco você aprende a lidar com o cliente, lidar com situações extremamente adversas. Cara, eu sou filho de bancário, né? Meu pai entrou no Banco do Brasil aos 22 anos e saiu aos 57 para ser sócio comigo dentro da Vanguarda. Exato. E ele trouxe todo esse know-how dele financeiro, essas experiências. Foi caixa também, então várias situações inusitadas como caixa, ele conta isso aí. Exato. Mas é um cara altamente inteligente e muito safo no lance de finanças, de juros e de capital. Não, tô É uma escola de banco realmente forma mesmo uma pessoa no sentido financeiro, né? Exato. O banco ele tem essa característica de fato formar pessoas, porque você lida com pessoas, eu digo que é a segunda mais importante situação. Primeiro é a tua família, a tua saúde, depois é dinheiro, né? Você perder dinheiro no banco ou você ali está precisando de um capital para aplicação dentro da tua empresa ou para alguma coisa desse tipo, isso é muito importante para o empresário, né? Então ele lidava com esse tipo de situação. Primeiro a família, depois o dinheiro, mas muitas vezes sem dinheiro destrutura a família todinha também. Exato, exato. Então o dinheiro é fundamental, né? Então, entendendo essa situação, eu acredito que foi uns 2 anos e meio, quase 3 anos, como gerente de empresas. E aí já trabalhava com empresas pequenas e médias, faturava ali até mais ou menos uns 10 milhões por ano. Então, pequenas empresas, né? E essas empresas, eu tinha um hábito de visitar muitos clientes. Então, eu tinha o hábito de sempre ter uma agenda mais cheia de visitas. Sempre foi um cara de rua mesmo. Sempre foi um cara mais de rua, porque é na rua que faz negócio, não é dentro da agência. Né? Dentro da agência você vai para resolver problema operacional. Cara, eu tenho muito isso em mente. Principalmente parece que a cabeça do cara quando tá dirigindo, quando tá na rua, começa a movimentar mais do que quando ele tá sentado eu sou assim, eu não consigo ficar parado numa sala fechada. Exato. Parece que oxigena o cérebro, tá ali passando o trânsito, tudo, e aí a cabeça vai moendo e eu começo a mandar mensagem, ligar e fazer negócio. No caminho você tem ali. Você já, parece que o universo conspira. Pô, o cara tá na rua, então vamos ajudar o cara ali, vamos melhorar no caminho de uma grande negociação, que você vai fechar um acordo com um grande cliente, você vai costurando o que você vai falar, costurando o que você vai dizer, quais são os contornos de objeção que você vai ter que dar, porque você, com o tempo, você começa a criar casca. Né? Então, nessa atividade que eu tenho hoje, de proteger vidas, proteger famílias, proteger o lado financeiro da vida das pessoas, existem muitas dúvidas. Né? E essas dúvidas são batidas. Né? E você tem que direcionar o cliente para ser o mais claro possível. E o banco me deu isso. Né? Me deu essa casca, digamos assim, de atuar de fato na ponta com grandes clientes, pequenos clientes, médios clientes, enfim. E aí tracei uma trajetória muito legal no Santander. Foi uma escola. Teve um ano, acho que foi 2015, 2016, eu fiquei entre os 100 melhores gerentes de empresas do Brasil. Isso me deu visibilidade. Né? Então, 6 meses depois, algumas empresas também da área financeira e tudo mais começaram a procurar. Outros bancos e tudo mais. É normal isso, né? No banco. Banco de privado, você compra as pessoas e as pessoas vêm e trazem carteira e tudo mais. Isso é normal. E aí a Cielo me procurou. Empresa de cartões de crédito, cartões, né? De maquininha. E na Cielo eu tinha um trabalho diferente. Na verdade, era um trabalho não de trazer clientes, mas de cuidar de grandes clientes. Então, a base, eu poderia trazer gente, mas não era o forte do meu negócio. E a Cielo é uma empresa... Era quase que um CS, era um Customer Success. Exatamente. Então, eu tinha que fazer... eu tinha que sentar com o dono da... Quem era meu cliente, assim... O que eu posso falar aqui? Não tem problema. Bemol, era Infostore, era Shop do Pé. Então, eram grandes players, grandes lojas, grandes empresas
e você tinha que lidar com grandes empresários. E o que acontece? Quando você senta com um grande empresário, é um outro papo, é uma outra conversa, né? Mas basicamente o que eu tinha que fazer era trazer informação, né? Informação do mercado, informação de taxa, informação disso, informação daquilo. E chegou um momento que eu comecei a falar assim, cara, pô, não estou trazendo ninguém, não faço grandes contratos, não fecho grandes negócios. Para mim tá meio enferrujado isso aqui, não tá legal. Né? Tá desafiador. Não tá desafiador, exatamente. O sistema lá que tu estava acostumado. Tem que ser desafiador, na área comercial você tem que ter um desafio para você buscar e tudo mais. E aí, parece que Deus começa a conspirar, né? Eu falei, não, então peraí, já que não tá legal, deixa eu te mostrar outra oportunidade. E aí uma vez eu fui fazer uma renovação de contrato com a Shop do Pé e eu lembro que a gente sentou, fez umas 2 ou 3 reuniões e eu apresentei vários produtos da Cielos que a gente tinha para agregar negócio, mas também não era grande coisa. E chegou um determinado momento na última reunião que foi uma reunião só eu e os donos, e eles me fizeram um convite de compor a área de estratégia da empresa, né? Eu ia ser um gerente de operações do grupo, também voltado meio para o comercial. E aí, eu falei, cara, não pensei 2 vezes. Falei, cara, tanto na área financeira ficou legal, mas o pensamento de, cara, vou estar dentro de uma empresa pela primeira vez. E antes eu só estava fora, agora eu vou estar dentro. Eu vou entender como de fato acontece lá dentro. Vou conseguir trazer, eu tenho certeza que vou conseguir trazer uma experiência nova do meu pensamento de empresas grandes. Eles queriam isso, porque era uma empresa familiar. A Shop do Pé tem 32, 33 anos, eu acredito, 34 anos, 33 anos. E não tinha, dentro da estratégia da empresa, como uma empresa familiar, não tinha ninguém de fora. E eu entrei com essa cabeça. E aí a gente mudou bastante coisa. Primeiro executivo, digamos assim. Exatamente. Então aí... Isso com 26 anos? 27 anos. 26, 27 anos, por aí. Tá? E aí eu entrei, muito novo, né? E aí você... Muito novo, mas assim, já com uma cabeça meio batida E eu lembro... Breno, que muito novo hoje em dia, né? Hoje em dia tu vê os caras meio pombaleza com 30 anos aí, aqui com 24 já é vanguardona lá, mano, sentando com o cliente também e pra cima, tem que dar resultado e é complicado. Aqui já veio gente muito nova que, pô, eu assisti um podcast seu agora, não sei se faz muito tempo, mas tinha um rapaz novo que é um empreendedor que, cara, o moleque arrebentava com menos de 25 anos, né? Mas enfim, realidades, né? Sim. E aí, dentro da Shop do Pé, eu de fato consegui aprender muito. Eu tenho uma coisa comigo, Breno, que tudo que eu sinto dificuldade e medo, eu estudo. Então, a partir do momento que eu percebi que falei, cara, eu não entendo de nada de loja. Eram 22 lojas que era para tomar conta. Eu não entendo nada de loja. Cara, eu mergulhei no varejo. Mergulhei, estudei, busquei informação. E a gente estava num momento de mudança de loja. Então, poxa, o varejo no Brasil nos últimos 5 anos mudou completamente. Tanto do e-commerce como a forma de se tratar um cliente, a forma de se vender produto. Ainda mais calçado, né? Calçado é aquele vendedor que vai lá em cima, pega no estoque, desce, né? Uma correria maluca. Cara, a gente mudou isso completamente. Abrimos 6 lojas em 3 anos, com um modelo completamente diferente, um modelo de autosserviço que nos Estados Unidos é muito usado, né? Se você entra numa loja de outlet na Nike, prateleira zona cheia lá, prateleira lá não tem vendedor, só tem um estoquista que faz uma limpeza, organiza e tal, e é isso, né? O custo operacional do negócio muito menor e escala, né? Então a gente abrimos em várias cidades aqui do norte e eu fui responsável pela abertura de todas elas. E eu acho que um ponto alto também da minha trajetória lá foi a criação do POP, que é o procedimento operacional de loja. Eu entendi todos os processos da loja e tudo mais. Isso deu barganha, deu forma para a gente abrir todas as outras de uma forma operacional correta, com que padrão. Tudo funcione. Exatamente. Aí a gente eu saí de lá com 28 lojas. O e-commerce também, na época da pandemia, foi um negócio que mudou completamente a minha visão. Tu saiu de lá quando? Eu saí de lá em novembro,
Outubro, novembro de 2020. Poxa, recente, né? É bem recente, bem recente. Tem um apreço enorme por todos de lá são pessoas assim que... É aquele negócio, né, cara? Ajudaram a formar o cara que você é hoje, né? Exatamente. Eu nunca saí de lugar nenhum com as portas fechadas. Nunca. E eu tenho isso muito forte em mim, de que, cara, se você for tomar uma decisão de ir por um outro caminho, saia dali com as portas abertas, né? Não faça inimigos durante o caminho. Porque fazer inimigos vai te prejudicar provavelmente no futuro, né? Durante essa trajetória. Faça o correto, faça de verdade, fale a verdade. Cuidado como você vai tratar as pessoas na subida, porque na descida você vai cruzar com elas de novo. Exatamente, exatamente. Então, isso eu sempre tive comigo. Eu falei, cara, eu vou sair daqui, mas, cara, como é a melhor forma de eu sair daqui? Beleza, não é mais o que eu quero pra mim, é uma decisão minha, mas, cara, eu não posso deixar essas pessoas que me levaram até ali numa situação complicada, né? A gente tem que tratar da melhor forma possível. E a minha história com a empresa que eu estou hoje eu tenho uma franquia da Prudential do Brasil, que é uma filial de uma empresa americana, tá? Que é a Prudential, que hoje, provavelmente, em números, que é até difícil dizer assim, mas em números é a maior seguradora do mundo, de vida, especificamente de vida. E a minha história com a Prudential foi uma história de coisas extremamente difíceis de acontecer. Eu fui fazer uma visita em Belém, numa loja nossa, da Shopping do Pé, e eu ia visitar a loja, eu fui visitar a loja na quarta-feira, eu ia lá na quarta, voltava na sexta de manhã, mas na sexta de manhã eu estava em Manaus. Na segunda-feira me ligou um corretor, falou, fiz um planejamento para um grande amigo seu aqui de Belém, e ele me recomendou você, porque achou que seria interessante você conhecer um pouquinho do planejamento financeiro da Prudential. Eu falei, cara, legal. Só que, assim, eu moro em Manaus. Ele falou, não, mas você vai estar em Belém essa semana, ou mês que vem, ou sei lá, ano que vem? Eu falei, não, cara, por coincidência eu estarei quarta-feira em Belém. E aí, quarta-feira eu fui para Belém, a gente bateu um papo e eu percebi que era diferente. Era completamente diferente do que... E olha que eu já tinha vendido muito produtos financeiros no banco, mas era completamente diferente. A forma de lidar, a forma de você conduzir a reunião, a forma de você explicar, a clareza das coisas, que eu acho que é o mais importante. Vocês não atendem por telefone, uma coisa que eu percebi é vocês agendam a reunião e só faz a apresentação pessoalmente, né? O objetivo é você sair da reunião com uma certeza de que você está tomando uma decisão com clareza. Eu acho que isso é o mais importante. Além da confiança de você estar tomando uma decisão com uma empresa gigantesca. E aí, no finalzinho da reunião, ele falou assim, cara, tu tem perfil para ser parceiro da Prudential. E aí eu falei, cara, legal, como é que a gente faz? Ele falou, não, eu vou te passar o contato para o meu sócio, que está aqui hoje. Nosso amigo aqui, ouvinte. Fantasminha, aqui, né, que não aparece. Lombardi, dá um alô aí pra galera. Meu sócio hoje e um grande parceiro de vida, um amigo, um grande parceiro, um grande sócio, um grande amigo. E alguns dias depois ele me ligou e a gente começou uma caminhada de 1 ano e meio para eu, de fato, em final de 2020, comprar uma franquia da Prudential. Foi 1 ano e meio de conversas? 1 ano e meio de conversa, 1 ano e meio de Mas tu já era cliente da Prudential, não? Eu virei cliente um mês depois dessa primeira conversa. Com esse cara de Belém lá? Com o Dudu, um grande amigo meu, Dudu, que é lá de Belo Horizonte, né? No nosso escritório hoje, nós temos um escritório que fica em Belo Horizonte, mas eu atuo aqui em Manaus. Uhum. E o Dudu que me mostrou a Prudential, depois o Gustavo, que é meu sócio, e todos parceiros, amigos. E aí surgiu essa oportunidade, né? Naquela época a gente começou a conversar, mas foi 1 ano e meio de conversa, idas e vindas, momentos bons, momentos ruins dentro dessa negociação. Para final de 2020 a gente bateu o martelo e falou assim, cara, beleza, vamos fazer isso. Só que era assim, não é você só fazer, você tem que passar. Fez uma virada assim, né, de chave, um all-in aí no momento de pandemia, de incertezas e tudo, foi...
Já tinha o filhinho já, né? Já, o Bruninho já existia. O Bruninho hoje tem O grande 2, impulsionador 3 aí anos. das suas decisões aí pra... Cara, não, assim, o maior impulsionador é a minha esposa. Porque o que eu acredito? Cara, quando eu me convenci de que aquilo ali era muito bom... Convenci não. Quando eu me conscientizei de que aquilo ali era o caminho correto, eu tava conscientizado, mas minha esposa não tava. Peraí. Você vai sair de uma empresa que carreira você tá... executiva, com todos os Você vai- direitos, com todo, né? Toda a segurança. Opa. E aí, vai Voltou? dar certo? Vai dar um tempinho? Lá já era CNPJ, mas lá, cara, tinha ali uma certa proteção, digamos assim, Sim, de que sim. eu já estava numa Mais zona de estabilidade, conforto, exatamente. uma zona de conforto de tomada de decisão. O que é uma zona de conforto de tomada de decisão? Você fica confortável com as tomadas de decisão e você sabe muito bem onde você está pisando. Eu já conhecia os donos da empresa, eu já conhecia mais ou menos o mercado, eu tinha uma noção do que eu tinha que fazer, qual era o caminho que a empresa estava trilhando. E a tomada de decisão veio muito assim, cara, beleza, eu vou ser um executivo e assim, para onde mais? Entende? Para onde que eu vou subir mais? Né? Porque isso batia muito na minha cabeça. E essa oportunidade me mostrou que eu podia ir muito além. Eu falei, poxa, vamos lá, vamos entender esse negócio. Cara, eu vou proteger a família das pessoas, eu vou conhecer pessoas, eu vou proteger a família das pessoas, eu vou proteger financeiramente a vida das pessoas. E no momento mais difícil que essa pessoa tiver na vida dela com alguma situação, que nós vamos entrar aqui mais daqui a pouquinho, eu vou trazer um valor que vai trazer uma tranquilidade financeira para ela naquele momento, né? Eu sempre, assim, eu tenho dito bastante isso. Eu não sei que cheque vai vir primeiro, mas o meu chega primeiro. Então, para resolver o cheque, né? Mas o meu valor chega primeiro para resolver o problema. Então, eu avaliei isso. E aí teve eu lembro até do momento, eu sentei com a Jéssica, minha esposa, e falei assim, eu botei na televisão, e aí coloquei as projeções, que eu sou meio fã do Excel e tal, né? Botei as projeções do primeiro... Estratégia de crescimento. Não, até mostrei pro Gustavo. Eu acho que lá em Belo Horizonte, quando a gente tava... já fechou o negócio e tal, a gente tava conversando. Eu falei, ó, irmão, tá aqui a minha projeção do primeiro, segundo, terceiro ano. Ele falou assim, irmão, nunca vi isso na vida. Que é isso aqui, cara? Growth, growth. Estratégia ele já sabe quanto eu vou ganhar daqui a 3 anos. É isso aí. Tem que olhar. Peraí, irmão, tem que ser meta, dividir a meta, bater direitinho. Fatiar e seguir, né? Exatamente. Então, isso já tinha na minha cabeça o que eu iria fazer. E aí eu tive um apoio da minha esposa, que foi fundamental. E o plus do Bruninho, né? O plus do Bruninho cara, eu preciso dar o maior conforto possível para esse meu filho, para o meu filho tocar a vida dele depois do jeito que ele quiser. E aí foi onde eu tomei essa decisão de ir pro ramo de seguro, né? Pro ramo de planejamento securitário. Falo muito de planejamento securitário, né? Não é de fato só um seguro. Seguro você pode fazer em qualquer lugar. Pode ir lá com o seu banco, pode fazer um seguro, mas de forma alguma você vai ter a forma como a gente faz. E isso eu te dou uma tranquilidade muito grande. O teu background de banco, assim, te ajudou na tomada de decisão, até para entender, antes de entrar na Prudential, que aquilo era um ótimo negócio, por conta de tu ter vivenciado um pouco dos lados. Eu acho que tu chegou a vender seguro pelo banco também, né? Ajudou negativamente. De uma forma negativa, porque hoje os seguros vendidos em bancos, eles, assim, na minha visão, pode ser feito melhor. Tá? Não, mas é positivo na tua tomada de decisão de sair de banco para o Prudential, tu entendeu que aquilo ali era um bom negócio. Mas quando você não tem referência, para mim, o cara vai me vender qualquer coisa. Primeiro eu comprei o Bruno, depois eu comprei o produto que tu estava me vendendo. Mas mas para quem manja é diferente isso, entendeu? Eu acho que a forma como você vende, você pode vender qualquer coisa, cara. Você pode vender água no deserto, não, mas você pode vender, enfim, água aqui no meio da Amazônia, que tá todo mundo com sede nesse sol que a gente tem.
cara, se você vender aquilo ali de uma forma diferente... Tem um cara vendendo a Amazon Warrior, vou até fazer uma propaganda aqui, 79 € uma garrafa d'água e o cara tá vendendo. Não sei quantas unidades, mas vende. Olha aí, água de não sei de onde. Atmosfera, água de atmosfera. Cara, você tá vendendo uma coisa que né, tem bastante, é uma commodity, né? Então, cara, vende aquilo ali de uma forma diferente, de uma forma... que agregue valor. A forma de abordagem o cara fica com vergonha até do cara não fechar negócio. Fica tudo na beca, faz a apresentação no tablet, apaga, mostra a família. Vem cá, qual é o bem mais precioso que... Né? É umas perguntas a cada 10, quantos respondem família? 10 ou não? Tem uns caras que, porra, bicho, primeiro é o dinheiro, depois a família. A gente fica com vergonha de responder. A família, mas... Né? Eu gosto muito de dinheiro. Mas bota a família aí, só pra não ficar... Cara, eu acho que a gente tem que trabalhar com o perfil correto. Aí como a gente começa a entrar em perfil de cliente. Tu faz um estudo, agora falando sério, tu faz um estudo da persona antes de sentar na frente do cliente? Faço. O Breno me Falou, indicou... Vou sentar com o Breno aqui, o que esse bichão gosta aí? Peraí. Breno me indicou fulano. Eu falei, cara, se ele me recomendou essa pessoa, é porque essa pessoa passou na cabeça dele de que essa pessoa precisa daquilo. Então vamos conhecer um pouco mais a pessoa. A gente tem hoje formas de fazer isso. Você vai lá no Instagram, digita o nome da pessoa, dá uma olhada. Cara, tem perfil, um cara que... Pô, se o cara coloca no Instagram dele, só tem... que nem o meu Instagram. Meu Instagram é família e trabalho. Família, trabalho. Pô, cara, esse cara vai fazer muito sentido se eu sentar com esse cara pra conversar. Agora, cara, quando eu tô olhando aquela situação, pô, faz muito sentido pra mim. Eu tenho que chegar nele. Como é que eu vou chegar nele? Por uma recomendação. Então, se você vai e fala assim, cara, senta com o Bruno, o cara ele fez um negócio pra mim que fez muito sentido, senta com ele. Cara, existe uma probabilidade em um estudo que diz que 80% é a probabilidade de que você vai sentar com essa pessoa. Pô, o Breno, que é um grande amigo meu. Tem um funil aí, de 10, 8 tu senta e quantos tu fecha? Tem já uma porcentagem assim? Você vai ganhando casca nesse negócio da mesma forma que era no banco. Sim. Pô, se eu falo com 10, os 10 tem perfil, cara, 5, 6 vão fechar. Né? 50%. Às vezes, você tem a situação de o cara não tá num bom momento. Né? O cara pode não estar num bom momento financeiro, o cara pode não estar num bom momento com a esposa, sei lá, não sei. E aí você vai e você nunca vai saber. Porque tem situações que tá tudo certo para você fechar um bom planejamento com aquela pessoa, mas a pessoa não fecha. É venda. Venda é isso, né? Não deixa de ser venda. Não dá para comportamento humano, você não tem como ter previsibilidade, né? Exatamente. Certeza daquilo que vai acontecer. Exatamente. Mas entrando um pouquinho sobre o negócio em si. O negócio em si, basicamente, Brenão, você que é meu cliente, você sabe muito bem, você hoje tem clareza do que você tem, eu acho que isso é o mais importante. Você tem clareza de que, cara, se alguma coisa acontecer com você, cara, você tem 2 filhos hoje, um casal, né? Nasceu agora um menininho. Cara, se acontece alguma coisa com você, você está deixando uma responsabilidade muito grande, primeiro, para sua esposa, financeiramente, uma responsabilidade em vida, de criação dos filhos, uma responsabilidade que, poxa, você vai fazer muita falta. Aqui e financeiramente, né? Pessoalmente e financeiramente. Só que não dá para se medir a pessoa. A pessoa é um amor de pai, o amor de esposo, o amor de... Enfim, não dá para se medir essa questão, mas financeiramente dá. Então, se você coloca no papel o teu custo de vida, o teu padrão de vida, eu consigo calcular quanto mais ou menos eu preciso te trazer por um determinado período de tempo para te dar uma tranquilidade financeira por aquele período de tempo. Só que isso tem que ser estudado. E como é que eu estudo isso? Conversando com a pessoa. Então, eu não faço planejamento, primeiro, nem por telefone. Eu preciso sentar com a pessoa, eu preciso entender a necessidade da pessoa, eu preciso entender o que ela precisa. E aí sim, eu vou depois estudar o que eu vou trazer para essa pessoa. Eu não cobro nada para sentar com essa pessoa para conversar, né? Então isso é muito legal. E na segunda reunião eu sento com essa pessoa e falo assim, cara, agora nós vamos ter um assunto muito importante. Eu preciso que você preste muito... Ah, não, Bruno, mas eu só tenho 10 minutos. Então, vamos remarcar. Eu não tenho como sentar para conversar com você com 10 minutos e te explicar uma coisa que, cara, vai fazer muito sentido para você, mas você tem que me ouvir para fazer sentido para você, né?
Eu tenho 10 minutos, desculpa, não tenho como te atender em 10 minutos, não tenho como mostrar o significado disso aqui em 10 minutos. Então, a gente tem que saber como trabalhar, né? Então, depois desse estudo, aí a gente começa a trazer as coberturas nos valores corretos para aquele padrão de vida. Eu lembro que quando a gente conversou, tinha um amigo seu que estava conversando, ô Bruno, mas ele tem, eu não tenho, ou ele tem isso aqui, lembra disso? Lembro. E aí a gente tava se conhecendo, eu falei, pô, cara, peraí, não é assim? Eu tenho mais probabilidade de morrer? Eu falei, não, mas não é assim, é porque ele tem, na verdade, na época... Eu IMC, alguma coisa não foi? Que deu... Eu falei, Brenão, cara, você tem que entender que você é grande, né? Forte e tal. Mas na época você tinha uma filha, e ele tinha 2, 3, enfim, pô, cara, Breno, são padrões de vida completamente diferentes. Né? A gente tem que entender o que pra você faz sentido, o que pra ele faz sentido. Né? Então, eu acho que tem que pensar na pessoa. A partir do momento que você perde a linha de entender o que você tem que levar para aquela pessoa é isso, isso e isso. Ah, Bruno, tá caro. Cara, esse é o teu padrão de vida. E aí? Se acontecer, isso aqui vai resolver? Eu acho que o que me impactou mais, assim, e sempre a gente conversou nisso, né, que era uma preocupação muito grande minha, é que a gente, porra, com 35, 40 anos, a gente está no auge do vigor físico, está no auge do intelecto, da busca, tudo. Mas depois, se acontece alguma coisa contigo e tu não consegue ser aquele cara mais ativo, como é que vai ser? Exato. Uma coisa que tu me falou, eu tenho os imóveis, não sei o quê, mas na hora da urgência, irmão, vai vir um cara que teu imóvel vale X, o cara vai pagar meio X ali pra ti, pela urgência tu vai ter que vender, vai começar a derreter teu patrimônio e tal, porque tu vai estar agoniado ali, às vezes tua família não vai te ter ali pra tomar uma decisão correta e a velocidade que precisa, até emocionalmente, uma pessoa quando perde um ente querido, não fica com um juízo muito bom para tomar certas atitudes, entendeu? Então foram vários motivos que me deram uma certa tranquilidade que eu achava que eu só ia conseguir ter com mais tempo de trabalho, com mais tempo de economia, com mais tempo de poupança, e você conseguiu me provar que em 15 dias a gente conseguiu me dar uma tranquilidade que hoje eu pego um avião aí, eu não fico, pô, se eu me livre acontecer alguma coisa, pelo menos o Brunão tá ali e a minha esposa tem o telefone do Brunão ali, o Instagram, o Facebook, que eu sei que ele que vai estar protegido, inclusive por uma empresa assim, que tem muita segurança, né? Que dispensa comentários, fala dispensa comentários. Da Prudential. Então, existe outros perfis, feito o Breno, profissional liberal, o cara é um empresário, beleza, mas sabe que no meu negócio ele se confunde muito Breno e Vanguarda. Uhum. É um negócio que não tem muito equity, porque qualquer pessoa que fizer uma análise da minha empresa entende, negão, os clientes é Breno, o pessoal é Breno e tal. O Breno é a Vanguarda. O Breno, a Vanguarda é o Breno. Acho que médico também tem muito disso, né? O perfil do médico, ele é muito imediatista, ele tem um plantão, ele ganha bem, mas é um motor de crescer, é um círculo vicioso ali. Ele trabalha e quando ele viaja, ele gasta 2 vezes, porque ele deixa de ganhar e ele está gastando na viagem. Exatamente. E quando ele fica doente, quem é que vai estar fazendo isso para ele? Então, tem muito cara jovem que pode acontecer um incidente, um acidente, e você não teve tempo de acumular patrimônio, de fazer uma poupança, um investimento, tudo, mas a curto prazo tu precisa ter aquela quantia que é para tu sobreviver. Exatamente. Então tem várias modalidades ali. Breno, se tu tiver um câncer, Deus me livre, tu vai ter uma cobertura. Se tu tiver na UTI, tu vai ter uma cobertura. Se tu tiver período de internação, exatamente, tu vai ter uma cobertura. Olha, a gente explica um pouco esses produtos. Legal. Assim. A gente faz planejamento para todo mundo. Cara, todo mundo precisa de seguro de vida. Depois a gente fala da tua segunda ida lá comigo, que já amadureceu mais, já conheceu mais os produtos, outros. Mas legal, que a gente pouco sobre isso para nós. A gente teve 2 reuniões muito diferentes, né? A gente teve uma reunião que a gente primeiro priorizou... Vocês que estão ouvindo aí, gente, vocês estão tendo um privilégio, porque o Caboclo aqui só fala presencial na frente, e vocês estão podendo analisar e vou deixar o gostinho aí de vocês para depois marcar com o Brunão aí para um café. Não cobro nada para marcar, vou ficar de graça. Um cafezinho. Eu faço questão de dizer, pô, eu vi o podcast do VCast para o Brunão me dar minha comissão depois. Né? Mas assim, cara, a gente faz seguro para todo mundo que precisa. E, assim, você tem que entender muito bem
o que aquela pessoa precisa, e pensando também na área profissional dela. Né? O médico, você pensa em médico. O médico, ele trabalha, ele estuda até os teus 33 anos, que é quando ele finaliza uma residência, se ele não começar uma outra. E aí ele vai começar a ganhar muito dinheiro, ganhar realmente, o que é muito dinheiro, né? Mas ganhar dinheiro, assim, significativamente, a partir dos, sei lá, 35 anos, 32 anos, quando ele finaliza ali a residência dele, a não ser que ele seja clínico geral, que aí ele já entra no batidão ali desde quando ele finaliza já a faculdade. E aí você pensa, cara, ele construiu isso em 10, 15 anos de estudo, de muito estudo, né? Só que aí ele começa a ganhar muito dinheiro. E o que acontece? Ele começa a imobilizar o patrimônio dele. Ele começa a comprar imóvel, começa a comprar carro, começa a comprar um monte de coisa. E aí, e a proteção dele? Como é que fica nessa situação? Então a gente atua bastante com médicos. Por quê? Mas é muito desconhecimento, cara, assim, porque o cara não entende que, não, mas aí é que a gente existe exatamente. É aí que a gente entra para mostrar e dar clareza para ele de que, cara, é aqui, é assim, e aí, se acontecer isso, e se acontecer, cara, e se acontecer uma doença grave? E se você for um diagnóstico de um câncer, de um AVC, de um infarto, como é que fica, cara? A sua esposa tá grávida, você tá com 35 anos, ela faz medicina também? Ah, beleza, e se acontecer alguma coisa com ela? Você vai ter, como é que você vai criar uma criança e dar conta do teu negócio aqui, da tua clínica, dos teus plantões, e aí? E aí você joga pra ele. Ele que tem que me responder. Quando é que a gente vai ver o Brunão no canal do YouTube lá falando sobre proteção familiar? Pode fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Mas, e aí depois que você joga essa pra ele, ele vai começar a engasgar, né? Aí você entra e fala, cara, então vamos lá, vamos sentar aqui. Cara, deixa eu entender a tua necessidade. E aí você começa a entender. Advogado, mesma coisa. Então você tem ali o advogado que tem um estudo por um determinado período de tempo e aí começa a trabalhar mas ele é autônomo da mesma forma que o médico. Se acontece alguma situação com ele, ele para de ganhar dinheiro. E é assim que funciona. Lógico, né? Dentro do direito existem várias formas de advogado. Advogado mesmo. Mas ali, aquele que está ali na ponta. É na sola do sapato. Exatamente. E o empresário? O empresário, cara, eu acho que assim, 70% da minha carteira é empresário. E o que acontece com o empresário? Eu gosto muito de bater um papo com o empresário. Não gosto de conversar com o médico também, eu adoro, porque o médico a gente entra em bastante informação, ele sabe muito, ele vive muito aquilo. Então todo dia ele tá vendo um cara com câncer, todo dia ele tá vendo um cara infartado, ele tá entendendo? Não precisa ensinar o santo a reza, né? Você começa a bater porque doutor, vamos pular essa parte, você sabe o que pode acontecer com as pessoas. Vamos terminar essa tragédia aqui, vamos começar logo aqui pro realmente o que eu vou te trazer. Cara, mas o empresário. Brenão, além da sua família, existem várias pessoas que dependem de você, meu amigo. Existem várias pessoas que, cara, indiretamente dependem de você. Tá bem. Cara, se o Brenão não tá bem, isso é uma cascata de situações que, cara, você impacta várias pessoas. Então, assim, cara, quando eu comecei a perceber que, pô, eu gosto muito de bater um papo com o empresário, com o advogado, com o médico, cara, é nessas pessoas que eu vou ir. Cara, com o empresário, meu amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos funcionários você tem? Ah, eu tenho 100 funcionários. Cara, se você morrer amanhã, como é que fica a empresa? Não sei. Como é que tá o teu contrato social? Você já ouviu falar no artigo 1028 do Código Civil? O cara não sabe nem o que é isso. Aí a gente começa a falar um pouquinho sobre sucessão. Aí o cara começa a desmontar. Bruno, mas é assim mesmo? Ah, Bruno, eu tenho uma holding. Beleza, o final da holding acaba em pessoa física. Quem é que recebe dentro da holding? Não é uma pessoa física? Vamos colocar lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. A pessoa montou uma holding. Holding nada mais é do que, pensa numa cebola. Você está construindo uma casca em cima do teu patrimônio. E com isso você está diminuindo tributação de imposto. Basicamente a holding é para isso. Não é blindar, mas é proteger o que você construiu dentro do teu patrimônio pessoa física e do patrimônio pessoa jurídica. Beleza, tá tudo ali dentro da holding. Aí tá lá teus 3 filhos dentro da holding. Aí você já está dividido, os filhos dentro da holding, que é assim, né? Você constrói a holding. Holding nada mais é do que uma empresa onde você inclui dentro dessas, integraliza dentro dessa empresa o teu patrimônio. E dentro dessa empresa você já deixa o teu patrimônio dividido para os filhos ou para os herdeiros diretos.
né? Só que se um filho desse morrer, você vai pagar imposto da mesma forma. Volta para você. E aí? Os filhos têm que ter seguro de vida. Então, não, Bruno, tá tudo resolvido. Não, meu amigo, deixa eu entender melhor isso aqui. Não tá muito resolvido, não. Então, o empresário, muitas das vezes, quando a gente senta para conversar, não tá nada resolvido, Breno. Não tá nada resolvido. A gente precisa entrar até em assuntos delicados. Cara, como é que é isso aqui, cara? Como é que é teu casamento? Tá tudo bem? Não, por quê? Porque na hora que acontece alguma situação, a merda é jogada no ventilador de uma forma muito rápida, né? E é nesse ponto que é importante de eu sentar com a pessoa. E uma coisa Entendeu? que eu tenho em mente, Brunão, é assim, eu nunca nego uma reunião para receber ninguém. Bicho, ninguém vai dizer assim, pô, tentei marcar com o Breno e não fui. Não tem, porque eu acho que uma boa oportunidade, um bom negócio, ele pode surgir com qualquer pessoa. Ah, aquela pessoa ali que porra, joga futebol comigo, pediu uma reunião. Vem cá, velho, senta aqui. O que é que tem para me mostrar? Muitas vezes é uma oportunidade que por arrogância ou por ser aquele cara atropelado com o tempo, a desculpa do tempo, não conseguiu sentar e dar oportunidade. E o teu negócio foi isso. Eu podia muito bem te dar a pernada lá e não ter a nossa reunião, mas eu escuto todo mundo. Bicho, cara, bem, não, eu queria te mostrar um negócio, vem, porque ali pode ser uma mina, alguma oportunidade que por questão de tu não ouvir, até porque o não a gente já tem um não, né, velho? Eu sempre acordo com o bicho, eu já tenho um não, eu vou correr atrás do sim. Exatamente. E assim a gente vai seguindo. Então, assim, eu respeito minha agenda, eu agendo, marco o horário, fico puto. Agora, o caboclo marcar comigo e faltar sem dar justificativa, ele não tem segunda chance, não. Aí eu posso perder milhões, mas dane-se, velho. O cara já aconteceu. O pobre não, amanhã 10 horas eu vou contigo. Tá ok, não fura. Fui na minha agenda, bloqueei 10 horas, o cara. No outro dia, Breno, ontem, não, bicho, não tem mais tempo. Acabou. Tempo tem limite. Desrespeito pela agenda do cara, velho. Tu pode ser o papa, mas o teu amigo ali do lado também tem agenda, pô. Exatamente. Então tem que cumprir. Eu acho que o respeito, ele não tem hierarquia, ele não tem distinção e ele não tem porque eu sou rico e o cara é pobre e eu vou desmerecer o cara. Não existe isso. Eu acho que tu tem que ter respeito pelo ser humano. Se tu marcou com um horário com o cara, vai, senta, faz a tua reunião, escuta. Exatamente. E às vezes por arrogância mesmo, tu acaba perdendo uma grande oportunidade. Exatamente. E poxa, eu vim de uma pessoa que você conhece, né? Nem lembro, foi o Brunão também, né? Brunão Martins. E aí, cara, fica muito mais fácil. Pô, o Brunão me recomendou, cara, legal, pô, vou conhecer. O que é? O que você tem aí pra mim? Né? E aí, voltando a falar sobre o empresário. Cara, tem um ponto muito importante que é só para as pessoas entenderem melhor, né? Normalmente, quando a gente... Desenha algum case legal pra pessoa... Legal. Pô, bicho, eu me encaixo nesse sentido aí e nunca tinha pensado por esse ângulo, porque aconteceu muito comigo no teu questionamento, que o cara fica... não sabe muito pra onde ir, né? Eu fiquei assim várias vezes. O ponto primeiro vamos começar sobre o que é o seguro, né? O seguro nada mais é do que você pagar um valor mensal ou anual para você ter um capital segurado dentro de uma apólice de seguro. Se alguma coisa acontecer, os teus beneficiários vão receber esse capital segurado. Cara, quem que faz seguro? Se você olhar nos Estados Unidos, cara, eu acredito que 90% da população deve ter seguro de vida. Então, assim, cultural, né? É cultural por conta de várias situações, tá? Se a gente for pegar, por exemplo, o tributo de sucessão nos Estados Unidos chega a 50% em alguns estados. Tributo de sucessão aqui, que é o ITCMD, dos estados do Brasil, cada estado tem um tributo de imposto. Aqui no estado do Amazonas a gente é privilegiado em torno de 2%. Só que existem outros valores que vão entrar nesse negócio. Então hoje, se você morrer, 20%, basicamente 20% a 25% do teu patrimônio vai ser inventariado e vai ser tributado. Então imagine que você tem um tributo, um patrimônio de 1 milhão, 250 mil, a tua família precisa pagar para receber esse patrimônio que é dela, por direito, né? Só que, o que o Estado entende? Se você tem inteligência para construir um patrimônio de 1 milhão, ou de, sei lá, qualquer valor, você também tem que ter inteligência para repassar, para passar esse patrimônio para sua família. Só quem que sabe disso? Então, as pessoas não sabem disso. Bruno, quem que faz inventário? Cara, hoje, se você morrer,
a tua certidão de óbito é eletrônica. Bloqueia tudo. Bloqueia banco, bloqueia tudo. Tua família não consegue ter acesso. Então, assim, depois que começa a jogar essas informações, a pessoa começa a pensar, cara, espera aí, se acontecer realmente é assim, aí a pessoa vai pesquisar. Ela vai falar com o contador, vai falar com o advogado, e ela começa a entender que realmente é assim. E aí você, aí você começa a explicar do básico. Seguro é isso, cara. Só que, nos Estados Unidos, por exemplo, país de primeiro mundo, todo mundo usa o seguro. Primeiro por isso, por conta da tributação. Segundo, cara, é um país que já vive muitas guerras. Então as pessoas perdem muitas pessoas. E, cara, já existe muita falta financeira em várias situações familiares lá. Então isso as pessoas têm como natural. Cara, no Japão, 98% da população tem seguro de vida. 98% do Japão tem seguro de vida. E no Japão isso é um mercado de mais de 200 anos. Cara, por que no Brasil isso é tão pouco falado? Eu já vou te dar algumas explicações. Primeiro, quando é que o mercado começou a ter a possibilidade de ter produtos financeiros, ser vendido produtos financeiros? Primeiro, quando os bancos começaram a ser... quando os bancos começaram a se organizar no Brasil, isso foi depois do Plano Real, então o mercado começou a ficar propenso para a venda de produtos financeiros. Depois disso, é que o Brasil começou a vender produto. Cara, isso aconteceu na década de 90. Então, entenda que o mercado é muito virgem. Entenda que o mercado falta muito ainda para a gente trazer negócio. Isso foi uma análise que eu fiz lá na Chalpe do Pé. Eu olhei para o mercado e falei assim, cara, qual é o mercado de seguros no Brasil? Cara, o mercado de seguros no Brasil saiu um dado agora, 42 bilhões de venda de prêmios de seguros no bimestre agora de 2022. São números gigantes, mas são números pequenos comparado a esses países de primeiro mundo. E essa análise de mercado eu fiz para tomada de decisão também. Falei, cara, eu vou para o mercado que é virgem. Eu confio em mim, confio na minha capacidade. Foi o cara que foi naquela cidade que ligou pro chefe dele e falou, meu irmão, me tira daqui que eu vou vender sapato aqui que ninguém usa sapato. Aí o outro ligou e falou, meu irmão, manda mais 3 carretas que aqui ninguém usa sapato. Ninguém usa sapato, meu irmão. Tu enxergou do lado que ninguém usa sapato. Falei, cara, tem uma empresa gigante do meu lado aqui, minha parceira de negócio. Cara, eu tenho um mercado gigante aqui. Cara, eu vou tocar para negócio. Cara, tem 2 milhões de pessoas em Manaus, não é possível. E uma quantidade de empresários. Tem um dado que diz que existem hoje 7 milhões de empresas familiares no Brasil. Meu amigo, se eu quiser fazer seguro para essa turma aí, eu vou morrer fazendo seguro até com 90 anos, não vou fechar nem 1 milhão. Então assim, cara, é um mercado gigante. E aí vamos colocar a situação de fato como ela é. Seguro de vida. Existem 3 tipos de seguro de vida. Existe um produto temporário, que é um produto ele tem um início e tem um fim. É um seguro de carro, por exemplo. Você vai dar um seguro de carro, no próximo ano ele está renovando o teu seguro de carro, sim ou não. Aí é uma opção sua. O seguro bancário. O seguro bancário, ele existem algumas exclusões em artigos do Código Civil, como o artigo 768 e 769. E você precisa consultar isso, sabe? Você precisa dar uma analisada sobre isso aí para ver o que de fato... o que tem, o que não tem. Então, por exemplo, artigo 768 e 769 diz que se você colocar a tua vida em risco em alguma situação, e se você morrer, a seguradora não é obrigada a pagar. Saltei de paraquedas e sumi. Você pulou lá de paraquedas, assumiu esse risco, só que o paraquedas não abriu. E aí, você morreu. Ou você ficou inválido. Artigo 768 diz que você não é obrigado a pagar. Artigo 769 diz que se você tiver algum agravamento de risco durante o período que você tem o seguro, e os seguros bancários eles são obrigatoriamente temporários, né? A maioria dos seguros, não obrigatoriamente não, mas a maioria é temporário, né? Então tem o início e tem o fim, é de 1 ano o prazo. Então se você tiver algum agravamento de risco durante esse período, o que é um agravamento de risco? Você teve um diagnóstico aí de um câncer, ou teve aí, sei lá, uma cirurgia que você teve que fazer, alguma coisa desse tipo, você tem que avisar. Você tem que fazer uma cartinha, imagina você fazendo isso, Breno. Você teve lá uma doença, aí você tá lá no hospital, puta merda, peraí que eu tenho que avisar isso pra seguradora. Cara, quem que lembra disso? Então você tem que fazer uma cartinha, você tem que mandar lá pro gerente do seu banco e falar assim, você comunica a seguradora pra mim que eu tive um agravamento de risco? Olha isso. Isso é lei. Tô dizendo que isso é errado ou é certo, isso é lei. Só tô colocando que, cara, é muito difícil. E beleza. E existe o seguro vitalício. O que é o seguro vitalício? O seguro vitalício é a compra de um patrimônio
dentro de uma seguradora. Então e aí você paga esse patrimônio por um determinado período de tempo e esse seguro é vitalício, ou seja, ele é para o resto da sua vida. Vamos comparar isso aqui com o seguro temporário. O seguro temporário ele tem fim. Então com 75 anos de idade ele acaba. Então depois disso, se você morrer, não tem seguro. Beleza? E ele renova anualmente, então ele vai considerar todos os anos o teu estado de saúde. Meu amigo, o Brenão hoje tem 41 anos de idade. Acertei? 40 anos de idade. Estou te envelhecendo, Brenão. Mas você faz 41 esse ano, né? Então tá. O Brenão tem 40 anos de idade. A saúde dele é impecável. Mas você concorda comigo? Com 70 anos você não vai ter a saúde que você tem hoje. Um pouquinho menor. Um pouquinho menor só. Beleza. Mas considerando isso, você é um cara, um exemplo de é um atleta. Mas vamos colocar um exemplo de um cara que bebe toda semana, que não faz atividade física, que, enfim, que leva a vida do jeito que leva, namora com quem for, enfim. Cara, esse cara daqui a pouco ele tá tendo algum problema de saúde, ele tá tendo alguma situação. Se ele tem um seguro, esse seguro vai ser renovado anualmente. E, cara, vai chegar um momento ali que pode ser que apareça alguma coisa e o seguro vai considerar isso, se ele avisar, né? Se ele não avisar, ele não é obrigado a pagar. Então, assim, são situações que você pensa, cara, o que a gente faz? A gente te pré-analisa e eu congelo o teu estado de saúde. Então eu vou olhar assim, o Brenão tá bem hoje, não tem problema de nada, não tem nenhuma comorbidade, não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem nada. Vou tirar uma foto do teu estado de saúde. Daqui pra frente eu não preciso mais considerar isso. Vou analisar ele e daqui pra frente deixa analisado da forma como a gente analisou aqui no primeiro momento. Então isso dá uma tranquilidade muito grande pro cliente na hora de um pagamento de benefício. E outra coisa, né, Brenão? Cara, você foi diagnosticado com câncer. Você olha assim, caramba, e agora, bicho? Peraí, deixa eu entender o que eu vou fazer, né? É nessa hora que eu bato na tua porta e falo assim, Brenão, nós vamos te pagar isso aqui. Vai dar uma tranquilidade ou não vai? Porra. Agora imagina se... Aí eu entro num outro ponto. Imagina quando eu sentei lá contigo e você falou assim, pô, Brenão, tá muito caro, cara. Beleza, mas tá muito caro. Se eu reduzir aqui, cara, na hora que eu for te entregar o cheque, vai fazer sentido? Você vai falar assim, pô, não vai ajudar nada. Isso aqui não vai dar pra nada, cara. Então, por isso que precisa ter um planejamento. Por isso que eu falo que é planejamento securitário. Por isso que eu bato que é uma ferramenta financeira que vai resolver as coisas. Então, por isso que o nome do nosso podcast é ferramenta financeira, né? Então, é uma ferramenta que vai resolver todas essas questões. Vou falar um pouquinho sobre os empresários, tá? Voltando a falar um pouquinho sobre sucessão, por exemplo. Onde é que a gente entra como uma sucessão patrimonial, empresarial? Muita gente não sabe que isso é importante, tá? Até que ele vê um exemplo, né? Tem vários exemplos aí no mercado de situações, por exemplo, Gugu. A situação que o Gugu está passando, depois pesquisa lá. O patrimônio dele está todo bloqueado até que seja resolvido. Cara, se o teu patrimônio está bloqueado, como é que fica tudo? Como é que fica o dia a dia? Por isso que eu digo que meu cheque chega primeiro. Então, o meu cheque chega primeiro para resolver esse período de tempo até resolver patrimônio. Vamos falar um pouquinho do ITCMD, que é esse imposto de transição, causa morte e ou doação. Isso aqui é o seguinte, você pode transferir esse patrimônio em vida. Então, você só pode fazer isso em vida. Não existe transferência de patrimônio de morto para vivo, né? Não existe isso. Você não pode deixar um documento assinado e aí no dia que você morreu você bota lá a data. Não tem isso. Não existe isso. Você tem que transferir de vida em vida. Ou em caso de morte, mas aí quem paga o imposto é a sua família. Então vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos colocar um exemplo de um empresário que começou o seu negócio lá com um grande amigo dele. E esse grande amigo foi conquistando, galgando a vida com ele, viraram sócios, é meio a meio. Cara, coisa bonita pra caramba. Pô, a empresa tá prosperando, passa 5, 10, 20 anos a empresa lá tocando. E aí eles têm filhos, e os filhos todos ali na idade pequena e tal, eles já estão assim, com seus 45 anos de idade e sofrem um acidente, um deles, e morre. Aí, o que acontece? Né? Qual que é o próximo passo? Cara, meu grande amigo morreu. O que eu faço? As pessoas não sabem disso. Né? Se você for sentar... Primeiro que ninguém fala disso. Pô, cara, pelo amor de Deus. Né, falar disso. Bate 3 pontos, sai daqui. Véio. Você vai falar que alguém vai morrer aqui? Você tá doido? Ninguém vai morrer aqui não. Cara, mas se acontecer? O ciclo de vida do ser humano ele é baseado em 3 idades.
A primeira idade, você está na responsabilidade de alguém. Pai, mãe, responsável, que seja quem for. Segunda idade, você se torna independente e pessoas normalmente dependem de você. E a terceira idade é quando você conclui muitas das vezes ali a vida e lá no finalzinho provavelmente você vai ser dependente de alguém de novo. Infelizmente é assim. É a lei da vida, né? Cara, onde é que você precisa ter uma proteção aqui? É na primeira idade? Ninguém depende de você. É na terceira idade? Em alguns casos sim, mas normalmente não. É na segunda idade. Então, e onde é que o que é a segunda idade? É um momento de construção. Você constrói na segunda idade a sua vida, a sua família. Você compra casa, compra carro, faz empresa, negócio, faz tudo. Cara, se o cara morreu com 45 anos, ele deixou... Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre empresa, sobre sucessão de patrimônio da empresa e do patrimônio da pessoa física. Se a pessoa morre, a primeira coisa que tem que resolver é a pessoa física. Então, se a pessoa morreu, o que vai ser feito? É feito um inventário. Existem dois tipos de inventário. Existe o inventário judicial e o extrajudicial. O inventário judicial, a primeira coisa que vem na minha cabeça, assim, um advogado sempre é muito importante nesse momento, mas se você tiver filhos menores de 18 anos, é inventário judicial. Maior de 18 anos, extrajudicial. Extrajudicial você faz num cartório. Vamos colocar que é judicial. Nesse exemplo, né? Tem dois sócios, os 2 sócios têm família, cada um tem 2 filhos e é isso. Legal. E aí dentro dessa situação, o cara morreu. Primeira coisa que tem que ser feito, o inventário da pessoa física. Tem que pegar tudo que essa pessoa tem de patrimônio, tem que entender o que é esse valor de patrimônio. O patrimônio é o valor de venda, não o valor de compra. E aí, normalmente, se é um inventário judicial, existe uma morosidade, né? E quando existe um inventário judicial, esse inventário tem que ser resolvido em 60 dias. Então, ele tem que ser dar entrada nele em 60 dias. Se você não dá entrada em 60 dias, existe um acréscimo a cada... a partir de 61 dias, existe um acréscimo de 10% do ITCMD. Com 90 dias, 20%. Então, o que era aí 20% começa a ser 25%, começa a ser 30%. E isso é corrigido ao longo do tempo. Chega um momento, Breno, que se isso aí não é resolvido, e eu já vou te explicar como é que resolve, o valor do custo para resolver o inventário está maior do que o valor do bem. Não resolve nunca. E chega um determinado período de tempo que a União pega isso. Toma. Como é que resolve isso? Resolve com liquidez. O que é liquidez? É você ter grana. Quem quer ter grana? Os teus herdeiros. É você ter grana para resolver o custo do inventário. Beleza. Só que imagina que nessa família tudo está no nome do pai. Tudo é dominado pelo pai. E a mãe... ela pode até trabalhar, mas ela não tem essa liquidez. Porque o cara tem um patrimônio lá de 10 milhões na pessoa física dele. Bom, analisando essa situação, fica tudo bloqueado. Porque se ela não tem liquidez, ela tem que tirar dinheiro de algum lugar. Normalmente faz um empréstimo, enfim. Se endivida para liberar o patrimônio para depois quitar, enfim. Primeira coisa que tem que resolver é a pessoa física. Então eu preciso entender muito bem o tamanho do patrimônio dessa pessoa para deixar isso resolvido. Até aqui, até a pessoa física resolvida, isso aqui é um seguro normal. Beleza? Então é o que nós temos. É um seguro de vida que é feito hoje normal. Por isso que é muito importante eu entender o tamanho da pessoa, o tamanho do patrimônio da pessoa. Quem que depende dela, para onde vai o dinheiro se acontecer, o regime de casamento que é colocado ali. Então tudo isso eu preciso entender. Mesmo sabendo que o beneficiário do seguro é quem essa pessoa quiser. Então, só que numa família normal, ela vai direcionar isso para a esposa e para os filhos. Só que, cara, dependendo do regime de casamento, não é bem assim. Depois que eu resolvo a pessoa física, eu começo a entender a pessoa jurídica. Artigo 1028 do Código Civil diz o seguinte: se você morrer e você tiver um sócio, existem 3 possibilidades. Essas 3 possibilidades, uma delas você tem que colocar em contrato. A primeira é venda total das cotas e a empresa fecha. Dificilmente, eu nunca vi isso dentro de um contrato social. Porque, imagina que tu tem uma sociedade comigo, eu morri e a empresa fechou? Não. Não, tem que dar continuidade, Não existe né? isso. Sim. Segundo ponto, entram os herdeiros. Então imagina que, vamos colocar que somos nós dois aqui, entra a minha esposa aqui.
Cara, mas eu era do administrativo e operacional da Vanguarda. O Breno é comercial. O Breno tem 70%, eu tenho 30%. Chegou a minha esposa aqui, ela vai poder mandar da mesma forma que eu mandava. Peraí, não é bem assim. Só que isso começa a entrar numa questão de atrito aí, porque a pessoa não tem nada a ver. E ela pode tomar decisão da mesma forma como você toma dentro da empresa, já que eu tomava. Só trocou. Beleza. E a terceira opção é o seguinte, a venda das cotas para essa família. E essa venda de cotas tem que estar discriminada em contrato. Se não estiver discriminada, e a forma que tiver lá é que vai ser. O Estado vai atuar da forma como tiver lá. Então, assim, eu acho que há um mês atrás eu fiz uma reunião com um empresário que ele tinha uma sociedade, ele tinha em torno de 60% e o sócio dele tinha 40%. E eu só fiz a reunião com ele. Eu comecei a falar sobre isso com ele e tal. Ele começou a assustar e falou, peraí. Abriu a gaveta, pegou o contrato social e começou a ler. O contrato social estava escrito da seguinte forma. Em caso de morte de um dos sócios, será pago de forma em 24 vezes de parcelas iguais do tamanho da empresa. Ou seja, digamos que a empresa valia 10 milhões, se morrer o sócio, ele ia ter que pagar 4 milhões dividido em 24 parcelas de parcelas iguais. Aí eu falei, você sabia disso? Ele falou, não, foi meu contador que colocou. Você não tinha nem noção de que isso aqui existia. Eu falei, meu amigo, se o seu sócio morrer, é isso aqui que vai estar valendo, que é isso aqui que está em contrato. Cara, o pessoal olhar assim e falou assim, não, cara, tem que mudar isso aqui hoje. Você tá entendendo? As pessoas não olham, né, cara? Não. Bruno, mas vamos lá. Como assim divisão de cotas? Cara, existe o valuation da empresa. Existe o quanto aquela empresa vale. Isso tem algumas medidas de faturamento, tamanho de quantidade de funcionários. Tudo isso é calculado. Eu faço esse cálculo, às vezes, na frente do cliente para ele entender. Depois que eu calculo isso, eu falei, cara, então, tua empresa mais ou menos vale isso aqui. Concorda comigo? Ele olha assim, o cara tem uma noção, né? Cara, Bruno, eu acredito que sim, é mais ou menos isso. Beleza. Vamos considerar esse valor como cálculo do seguro da empresa. E aí entra a sucessão patrimonial. Primeiro, eu gero liquidez na pessoa física para que essa apólice entre para liberação do inventário. A partir do momento que eu libero o inventário, eu libero a pessoa jurídica, a venda das cotas da pessoa jurídica. Ou seja, a esposa não consegue vender as cotas se a cota não é dela. A cota continua sendo o marido que morreu e está bloqueado. Você entendeu? Uhum. A pessoa jurídica, onde é que ela vai entrar? O seguro da pessoa jurídica vai entrar para liquidez, a mesma coisa, para pagamento dessas cotas. E aí você faz uma sucessão. Existem alguns outros passos, são basicamente 4 passos. Aí tem alguns outros pontos que são importantes. Isso aí tu aprendeu depois que tu já manjava do seguro da... Não, isso tudo, vou te dizer, é baseado em alguns estudos e em alguns cursos que a gente faz, né? Mas você aprende mesmo na ponta, porque o que acontece? Você senta para conversar com com o empresário, o cara vai falar assim, cara, não é assim. Ninguém nunca me falou que é assim. Nunca nem ouvi falar sobre isso. Aí ele começa a conversar com todo mundo, com o contador, com o advogado, para ele validar o que você está falando. Depois que ele entende que é mais ou menos dessa forma, que é de fato dessa forma, aí ele te chama de novo para conversar. Então, peraí, como é que funciona isso aqui? E aí a gente vai destrinchando. É assim que é feito um trabalho de sucessão. Se a pessoa tem hold, beleza, diminui um pouco a questão toda, mas continua sendo muito importante que você tenha a apólice, porque existe um ponto que eu não comentei, que a apólice ela tem um ponto que ela é isento de tributo de imposto. Então, quando ela entra nessa pessoa física, ela entra isenta de tributo. Ela entra para resolver o problema de fato, né? Em alguns casos de empresas existe existe imposto, né? Você tem que entender como é que é a empresa, se ela é simples, se ela é lucro presumido, se ela é lucro real. Então tudo isso você entende nessas conversas. Existem algumas situações onde existe imposto. Então você tem que tomar um pouco de cuidado nesse ponto. Mas tudo isso é feito com muita calma. Porque existe uma primeira reunião, eu entendo tudo isso. Se eu não entendo, eu falo, cara, não entendi isso aqui, me explica melhor. E aí você tem um tempo para fazer esse planejamento, voltar com essa pessoa, para que essa pessoa entenda. Não é feito de qualquer forma, entendeu, Brenão? Uhum. Então, depois que a pessoa entende de que isso aqui é muito... É só você comparar, cara. Cara, porque nos Estados Unidos
tanta gente tem? Por que no Japão tanta gente tem? Será que é só porque todo mundo acha legal o produto? Não, cara. Porque isso aqui vai resolver muita questão de tributo de imposto, vai resolver muitas questões que podem aparecer depois do falecimento ou até mesmo de uma situação assim, dessa forma, né? E para ganhar escala nas vendas, isso aí, cara, com vocês lá da Prudential, eu acho que eu vi algum patrocinado, depois que a gente começou, a gente já tinha fechado, eu acho que eu vi alguma coisa de marketing digital, patrocinado e tal, mas tu não achas que precisava um pouco mais de marketing, de investimento em marketing, não, para ganhar mais tração, escala, nessa velocidade de crescimento, assim, porque, pô, tu indica um, indica o outro, não é muito... Um trabalho de formiguinha. Não é um trabalho muito de vocês. É uma estratégia de vocês ser assim, de formiguinha, ou não, já tá virando a chave um pouco a empresa para o digital, para eventos é algo muito interessante para tu trabalhar diretamente com a persona, fazer um evento voltado para proteção familiar, botar um monte de gente na sala e ganhar realmente tração de escala. Os teus próximos passos aí? Olha, eu assim, o que eu preciso fazer, que eu vejo que é muito importante, é cada vez mais entrar no digital. Isso aí já está até cansado de se falar, né? Você precisa de fato estar se comunicando de uma forma diferente com as pessoas. Imagina, por exemplo, minha esposa, eu odeio que liguem pra ela. Ela, cara, não gosto. Ela faz igual a mim, ela mente. Ela diz, eu tô em reunião, manda o WhatsApp. Não, para com isso. Nem atendo. Número diferente, vi. Então a gente começa a perceber já que, cara, as pessoas estão mudando a forma de se comunicar. Então, cara, às vezes você olha pra situação e fala assim, cara, hoje eu liguei para 40 pessoas, continua sendo dessa forma e, cara, assim, é muito importante que seja dessa forma, porque a pessoa vai ouvir tua voz, você vai ali colocar uma situação, cara, eu tô te ligando a pedido do Breno, porra, o Breno, claro, né? Então isso é muito importante ainda, tá? Algumas pessoas, elas gostam disso, a pessoa lembrou de mim, né? Só que o mundo mudou, né? Então é muito importante você ter dentro do teu Instagram, dentro do teu WhatsApp, uma conta comercial, que aí você já começa a ganhar credibilidade quando existe esse primeiro impacto, principalmente. Cara, quem que é o Bruno? O Bruno é esse cara aqui. O cara vai olhar meu Instagram, cara, o meu Instagram já é aberto. Só tem foto da minha família de trabalho. Cara, legal, vamos colocar mais foto de trabalho, vamos colocar mais foto de informação, vamos colocar mais vídeos de informação. Isso é uma coisa que eu tô caminhando. Só que assim, você tem que parar para fazer isso, né? Em algum momento você tem que parar e fazer dessa forma. E isso é uma maior dificuldade, né? Porque você tem que parar do seu dia ali para colocar isso como uma prioridade dentro do teu dia a dia, dentro da tua semana, para você colocar esse ponto. Mas a questão de você manter eu sei até que tu não gosta muito disso, né? Do boca a boca? Não, do boca a boca não. De você entrar em contato com a pessoa, né? Cara, mas isso muitas das vezes é fundamental. Por quê? Porque, isso mostra que você lembrou de um amigo seu. Isso mostra que, cara, aquela pessoa para você é importante para recomendar. Então, esse trabalho de formiguinha ele é feito há 100 anos lá na empresa. Cara, existe um manual muito bem escrito. Até o Bruno chegar aí, meter um canal no YouTube, impulsionar e fechar 20 contratos no mês e começar a viajar para o Japão e para os Estados Unidos para ensinar a galera como é que faz. Mas com certeza, mas com certeza, cara, esse é um caminho que pelo menos quero muito aprofundar cada vez mais. Eu acho que é muito importante, muito importante. Entendi. Brunão, estamos chegando pro fim do nosso bate-papo aí, cara, muito, muito legal. Sabia que ia ser uma aula, você é um cara muito preparado para orientar o cliente. Não digo nem vender, porque acho que eu não chamo nem de venda, cara. Eu acho que é uma utilidade pública isso que você faz, esse teu trabalho aí de orientar e acompanhar o teu cliente o resto da vida, né? Que é quase que um casamento, né? Exatamente. E muito grato aí de abrir essa oportunidade para ti, de poder entregar um pouco desse teu conteúdo para mais gente assistir de escala. Então eu tenho certeza que vai daqui a um mês tu vai ter sentado com 1000 pessoas pelo menos assim na tua frente escutando tu falar 1 hora. Isso vai te dar mais autoridade, vai ganhar escala, e eu tenho certeza que vai abrir caminho para o sucesso, até para tu sentir um pouco do gostinho do que é o digital, do que é isso, é tu falar para
uma pessoa que tem 1.000 amigos, que compartilha e tem mais 1.000, daqui a pouco tu imagina, teve 6.000 visualizações, tu imagina hoje você lotar uma sala com 6.000 pessoas, é muito difícil, mas hoje você joga um vídeo na internet, tem 2, 3, 6.000 visualizações. Eu tenho um vídeo no YouTube com 7.000, 8.000 visualizações, que eu fico imaginando, pô, se eu estivesse num palco falando 5 minutos para 8.000 pessoas, é gente pra caramba, que parou ali para me ouvir o meu conteúdo. Exatamente. Isso tem gerado, assim, em escala, muito WhatsApp, muito pedido de proposta, que é aquele funil de vendas aí que a gente conhece. Então, quem gostou aí do nosso Brunão, quer entender um pouco mais sobre a Prudentials, siga o Bruno nas redes sociais, @Bruno Schneider. Agora complicou. Sou letra agora. Bruno Prudential. Bruno Schneider é SCH Neider, né? Schneider. Se escreve Schneider, se fala Schneider. Vai no meu, vai ter a foto do Bruno postado no meu feed com link. E aí você vai seguir o Brunão e vai estar protegendo a sua família, tendo mais tranquilidade para trabalhar. Viver de uma forma mais tranquila, aliviada. Porque o Brunão me fez acelerar aí uns 20 anos de tranquilidade na minha cabeça aí com o projeto que a gente fez. E eu indico aí para vocês, no mínimo, como eu falei, custa nada reservar aí 30, 40, 1 hora do teu tempo para sentar com o Brunão e entender um pouco mais sobre o que a Prudentials pode fazer para a sua vida, para a tua família e para o teu negócio. Muito obrigado, Brunão. Obrigado, meu irmão. Desculpa aí a demora do nosso podcast, mas é isso aí. Obrigado aí, meu amigo Braga. Parabéns aí pelo trabalho, pela sociedade de vocês aí. Muito obrigado por estar acompanhando a gente aqui. Veio somente para isso aí, para acompanhar só para acompanhar essa reunião. No jatinho dele ali. E não participou, né? Não participou, mas o próximo ele vai estar aqui com a gente. Obrigado, Japa. Valeu, irmão, meu amigo de sempre aí. Sobe logo esse vídeo aí pro nosso canal que eu vou compartilhar aí pra galera. Valeu. Show de bola. VCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel.